vou começar a falar um pouquinho, né, de forma bem breve e rápida, sobre os principais conceitos da eletroterapia, e também vou estar compartilhando com vocês os principais equipamentos, né, utilizados dentro da fisioterapia ortopédica. A eletroterapia é uma modalidade terapêutica muito antiga e bastante utilizada pela fisioterapia. Existem relatos do uso da corrente elétrica para fins terapêuticos em 2740 a.C., lá no Egito. Eles utilizavam um peixe elétrico que se chamava torpedo para tratar dores de cabeça. Foi a partir daí que começou a surgir o interesse em estar estudando, né, a corrente elétrica como para tratamentos, né, de dores. Com o avançar do tempo, os estudos, muitos cientistas começaram a estudar sobre esses recursos elétricos, e aí, com o avanço da tecnologia, começou a surgir, né, esses inúmeros equipamentos de eletroterapia. E também, pessoal, existem diversos estudos publicados na literatura que mostram a eficácia, né, destes recursos eletroterapêuticos. Os agentes eletrofísicos, eles são utilizados pelos fisioterapeutas para tratar uma grande de condições. Então, a eletrotermofototerapia, ela possibilita ao profissional fisioterapeuta tratar as inúmeras lesões, inúmeras patologias, com diversas possibilidades. Então, são infinitas possibilidades que você pode estar associando a eletrotermofototerapia com a fisioterapia. São inúmeras possibilidades. Que isso é algo positivo, né, deste recurso. E esses agentes incluem as ondas eletromagnéticas, como por exemplo o laser, as ondas sonoras, como o ultrassom, além de correntes estimuladoras de músculos e nervos, como por exemplo o TENS, o FES, a corrente russa, a corrente Hauss, a corrente interferencial. Agora, pessoal, eu vou entrar num ponto bem importante e interessante, que são os mecanismos fisiológicos da estimulação elétrica. Eu vou ser bem breve e bem direto ao ponto, não vou me estender muito. Primeiro, vocês precisam saber que existem células excitáveis do nosso corpo, que são capazes de alterar ativamente o potencial da membrana, seja por um estímulo mecânico, um estímulo elétrico, um estímulo químico. Então, eles são altamente, né, capazes de estar ativando esse potencial da membrana. E a estimulação elétrica, ela ativa eletricamente tecidos excitáveis, como, por exemplo, as fibras musculares e os neurônios. A estimulação elétrica, ela vai estar influenciando e estimulando justamente a propagação de ação e a propagação do potencial de ação. E este potencial de ação, tanto do meu nervo como da minha fibra muscular, ela depende das cargas elétricas do meu meio intracelular e extracelular. Então, vou falar aqui bem breve, revisando, né, como é que se propaga esse potencial de ação a nível do meu neurônio e a nível da minha fibra muscular. Então, eu trago para vocês aqui um exemplo de um neurônio, onde eu tenho o meu axônio, né, fazendo um corte da minha membrana. Eu tenho o meu interior com cargas elétricas negativas e o meu exterior com cargas elétricas positivas. E a diferença dessas cargas elétricas é o que proporciona, né, é o que promove o potencial de repouso da membrana. Quando eu tenho o meu eletrodo, quando ele é colocado lá na pele do meu paciente, você coloca aqueles eletrodos e você começa a estimular o tecido do seu paciente, por exemplo, essa estimulação elétrica, ela começa a gerar um estímulo lá na minha membrana do meu neurônio. E aí, esse estímulo elétrico, ele permite a abertura de canais de sódio. Daí, com essa abertura dos canais de sódio, íons de sódio migram para dentro da membrana. À medida que esses íons de sódio eles vão migrando para dentro da membrana, vai modificando, né, as cargas elétricas dessa membrana, que antes era negativa, ela começa a diminuir a negatividade e tornar-se mais positiva. E aí vai continuando a estimulação elétrica, até atingir um limiar de despolarização. Quando atinge o limiar de despolarização, mais canais de sódio são abertos e aí migram a grande quantidade de sódio para dentro da membrana. E aí gera a despolarização desta membrana,
em consequência disso, gera a propagação do potencial de ação. Para o processo reverso, para retornar essa membrana ao estado de repouso, os canais de potássio eles se abrem e migram rapidamente íons de potássio para fora da membrana, para tornar o interior da membrana negativa novamente. E aí, repolarizar a membrana e assim a membrana tornar-se ao seu potencial de repouso. A bomba sódio de potássio, ela atua justamente no equilíbrio desses íons de sódio e de potássio, tanto dentro como fora da membrana. E a estimulação elétrica, ela vai estar acelerando esse processo de despolarização da membrana e gerando um potencial de ação e, em consequência disso, vai gerar o meu efeito desejado. Por exemplo, pode ser uma redução da dor, pode ser uma estimulação muscular, por exemplo. E a estimulação muscular? A estimulação elétrica, ela é usada terapeuticamente para desencadear a contração de músculos esqueléticos de modo a suplementar ou estimular os processos fisiológicos normais. Os músculos esqueléticos, eles são inervados por grandes fibras nervosas mielinizadas que têm origem nos motoneurônios dos córneos anteriores da medula espinhal. Para você conseguir estimular o meu músculo, é necessário que consiga ativar esses motoneurônios que estão lá no meu corno anterior da medula espinhal. E a estimulação elétrica desses motoneurônios, ele iniciará o processo de contração muscular. Então, eu tenho lá na extremidade do meu nervo motor, do meu motoneurônio, eu mando uma estimulação elétrica, né, que gera um impulso nervoso, e aí, daí, eu estimulo, né, a liberação de um neurotransmissor chamado de acetilcolina. Que esse neurotransmissor, que é a acetilcolina, ela se liga, né, aos sítios receptores e aí ela começa a desencadear um potencial de ação na placa motora. Ao propagar esse potencial na placa motora, ele entra dentro do túbulo T da minha fibra muscular, impulsionando na abertura, né, ocasionando uma abertura de canais de cálcio dependentes de voltagem, que vai também estimular a abertura a liberação de cálcio do meu retículo sarcoplasmático, e esse cálcio ele irá se ligar à troponina e a partir daí vai iniciar o processo de contração muscular, que é a quitina deslizando sobre a miosina. Então, a estimulação elétrica ela vai acelerar todo esse processo e vai potencializar esse processo de estimulação e de contração muscular. O comportamento de uma membrana excitável, ele pode ser modificado pela aplicação de corrente elétrica. Isso nós vimos até aqui. A passagem de corrente entre os eletrodos que são fixados lá na pele do meu paciente, ela pode causar uma despolarização da membrana. Porém, se a amplitude do estímulo elétrico ela for muito baixa para produzir um limiar de despolarização, não irá ocorrer o potencial de ação. O que eu quero dizer para vocês, pessoal, é que se eu não colocar uma amplitude, que é a intensidade do meu equipamento, da minha corrente elétrica, se eu não colocar de forma adequada, eu não vou conseguir atingir meu limiar de despolarização e nem vou conseguir gerar o meu potencial de ação. Em consequência disso, eu não vou conseguir gerar o efeito que eu estou querendo, né, estimular através da corrente elétrica. Então, muitas vezes pode acontecer que o profissional programe o equipamento todo correto e acaba esquecendo de estar, né, modulando, programando essa amplitude num nível que gere estimulação lá na minha membrana, e aí acaba que o processo terapêutico ele não gere tantos resultados satisfatórios por conta justamente de um parâmetro, que é a amplitude ou a intensidade. A amplitude do estímulo, ela depende também muito do tipo de membrana, pois ela é variada de membrana para membrana. Por exemplo, uma fibra nervosa de pequeno diâmetro, ela requer uma amplitude mais alta para alcançar o limiar devido à maior resistência interna dessas fibras ao fluxo de corrente. Um exemplo de fibras nervosas de pequeno diâmetro são as fibras do tipo A gama e do tipo C, que são aquelas fibras nociceptivas responsáveis por levar o impulso doloroso, né, para a medula e assim carregar para o córtex cerebral. Então, se eu colocar uma amplitude
por exemplo, baixa para estimular, com o objetivo de estimular uma fibra nervosa de pequeno diâmetro, eu não vou ter efeito. Então veja que é importante entender, compreender essa fisiologia para poder saber, né, programar o equipamento e assim gerar os tão efeitos desejados. Além disso, pessoal, uma fibra que ela tenha sido exposta a um nível contínuo de despolarização, ela pode acabar acomodando-se ao estímulo e tornar-se inexcitável, a menos que a amplitude do estímulo ela seja aumentada. Esse ponto que eu trago para vocês, pessoal, é um ponto bem interessante. Porque acontece muito isso com o profissional fisioterapeuta. De chegar, programar o equipamento, a corrente, né? Coloca todos os parâmetros ok, coloca até a amplitude ok, mas deixa o paciente lá com a estimulação elétrica, né, sozinho durante toda a sessão. E aí acontece dessa amplitude, né, a membrana acomodar. E aí vai passar um momento que não vai estar gerando efeito, não vai estar, né, gerando esse resultado tão satisfatório, por conta justamente dessa acomodação. Então, o que é que recomenda-se? Que o profissional fique a todo momento monitorando essa amplitude e essa intensidade, porque talvez você, colega fisioterapeuta, que já tenha utilizado uma dessas correntes, eu digo porque na minha prática clínica, quando eu coloco, por exemplo, o TENS no paciente, no modo convencional, por exemplo, eu sempre pergunto, e aí, fulano, depois de alguns minutos, eu sempre pergunto, fulano e tal, e aí, como é que está sentindo essa corrente? Ah, doutora, diminuiu, quase não estou sentindo nada. Geralmente os relatos dos pacientes é que diminuiu a intensidade. Então percebam que já é algo, né, para você ficar em alerta e saber que já está começando a acomodar. Isso, pessoal, que eu falo, porque é um erro muito comum dentro da utilização destes recursos, né, que deve ser corrigido para assim gerar os efeitos tão desejáveis. Daí, pessoal, trago esse resumo, que fibras de maior diâmetro deverá ser utilizado uma amplitude e um tempo de duração menor, e fibras de menor diâmetro deverá ser utilizado amplitude e tempo de duração maior. O tempo de duração que a corrente elétrica leva para mudar a tensão da membrana da célula, ela está diretamente relacionada com a capacitância e a resistência. Nós vimos que a resistência interna ela é variada de membrana para membrana, e a capacitância também. Por exemplo, a resistência significa, né, a capacidade daquele tecido resistir ao fluxo de corrente. A capacitância significa a facilidade com que a corrente ela flui pelo tecido. Por exemplo, o tecido nervoso apresenta menor capacitância comparado a uma fibra muscular, que apresenta uma alta capacitância. E imagine só se essa fibra muscular ela estiver desnervada. Então aí é que ela vai ter uma alta capacitância. E aí é necessário que o profissional fisioterapeuta se atente a isso para poder estar aumentando o tempo de duração do pulso, da corrente elétrica e, além disso, a amplitude de intensidade para poder estar garantindo a estimulação, né, desses motoneurônios, né, e da minha fibra muscular. Então é importante estar atentos a esses pequenos detalhes, que é o que faz a diferença, né, no resultado lá do efeito ao utilizar essas correntes. Então, pessoal, podemos concluir, né, que na estimulação para a redução da dor, então, minhas fibras, né, que são responsáveis, né, pela transmissão do estímulo doloroso, né, são as minhas fibras nociceptivas do tipo A gama e do tipo C. São fibras de pequeno diâmetro. Então, se eu quero estimular para reduzir a dor, eu devo utilizar uma amplitude alta com uma duração de pulso também alta. E, pessoal, que se vocês perceberem, é basicamente o modo convencional do TENS, né? Amplitude alta, de alta para moderada para alta e tempo de duração alto. E aí assim você conseguirá estar estimulando, né, e assim proporcionando uma redução da dor. Na estimulação do nervo com objetivo de contração muscular, os motoneurônios, eles não são estimulados momentaneamente, todos não são estimulados ao mesmo tempo. Para garantir a estimulação elétrica dos motoneurônios, se recomenda que você aumente a amplitude. Muitas vezes fica desconfortável até para o paciente, porque muitas vezes é além do tolerável, né? É
aquela estimulação em que o paciente faz aquela careta feia mesmo, para que você possa garantir essa estimulação, né, de uma grande quantidade de motoneurônios. E na estimulação em músculo inervado e desnervado. A estimulação em músculo inervado, você irá estimular tecido nervoso e fibra muscular ao mesmo tempo, sendo que o tecido nervoso ele estimulará primeiro por apresentar uma menor capacitância comparado à minha fibra muscular, mas eu tenho dois mecanismos de estimulação elétrica. Já no meu músculo desnervado, para mim atingir essa estimulação elétrica, eu preciso aumentar minha amplitude e meu tempo de duração, porque eu só vou estimular minha fibra muscular. Então eu preciso garantir essa estimulação e para garantir isso, eu preciso ir além do tolerável, para poder garantir justamente esta estimulação. Bom, pessoal, como qualquer conduta do profissional fisioterapeuta, antes de definir uma conduta, é muito importante que o profissional faça uma avaliação, porque através dessa avaliação, o profissional ele vai desenvolver um bom senso para saber, né, em quem pode aplicar a estimulação elétrica. Então, pessoal, trago para vocês agora algumas contraindicações gerais para a estimulação elétrica, sendo que essas contraindicações, ela vai muito do bom senso do profissional fisioterapeuta, porque existem contraindicações que elas são relativas e existem contraindicações que são absolutas. E as contraindicações relativas, como eu disse, vai depender muito da avaliação daquele paciente, se o profissional utiliza ou não a corrente elétrica. E aí eu trago os usuários de marcapasso cardíaco, os cardiopatas, a utilização sobre vasos sanguíneos trombóticos ou embolíticos, em vasos vulneráveis à hemorragia, em área abdominal de gestantes, sobre seios carotídeos, em alterações de sensibilidade sem estratégias seguras, em indivíduos com dermatite e sobre pele danificada, em tecidos neoplásicos, em estado febril, em infecções em geral e em dor não diagnosticada, a menos que seja recomendada por algum profissional. Então é importante que vocês saibam dessas contraindicações gerais, né, para vocês terem o bom senso se usam ou não o recurso da eletroterapia.